Certa vez, um mestre reuniu seus discípulos e começou a falar. Observem como que existem algumas palavras que elas foram criadas perfeitamente para expressar aquilo que elas querem dizer. E aí o mestre fala, pensem na palavra preocupação. Dividam-a em duas, pré e ocupação. Preocupação significa se ocupar com algo antes que esse algo aconteça. E então o mestre pergunta para os seus discípulos, quem será em todo este universo capaz de se preocupar, de se ocupar com alguma coisa que ainda nem aconteceu? Ótima reflexão. É interessante a gente abordar essas coisas porque na nossa vida a gente tende a se preocupar demais. E a gente precisa fazer uma separação logo de cara. Entender que coisas vão acontecer na sua vida, por exemplo, você tem contas que batem todo mês. Né? Ah, eu não vou me preocupar com elas? Não, você não vai se preocupar com as contas. Você sabe que elas vão chegar. Existem coisas que acontecem na sua vida. Você já tem essa previsibilidade. Você não deve viver em função da conta. Você deve levar a sua vida e quando a conta chegar, você sabendo que ela existe, você vai pagá-la. Significa que no hoje você vai viver de forma para que o amanhã você tenha separado o dinheiro daquela conta. Mas se você vive apenas em função daquela conta, é claro que a gente está desconsiderando aqui condições sociais, porque se a pessoa vive em condição de miserabilidade, obviamente que isso não se aplica. Mas é interessante que, para você que está assistindo o vídeo hoje, você tem privilégios porque você tem acesso à internet. Então essas questões também se aplicam a você. Então você vai perceber determinadas coisas que quando você vive em função daquilo, talvez a sua vida comece a ficar um pouco mais problemática. A gente pode trazer um exemplo mais fácil de entender e continuarmos debatendo. Você provavelmente já viu pessoas, espero que não tenha passado por isso, mas você já viu pessoas que são extremamente inseguras. Então quando elas entram num relacionamento, elas acham que a outra pessoa vai terminar com ela a qualquer momento porque vai encontrar alguém mais bonito, vai encontrar alguém mais interessante, vai encontrar alguém, vai se atrair por outra pessoa. O que essa pessoa insegura faz? Ela começa a querer controlar o relacionamento de todas as formas. E à medida em que ela vai controlando o relacionamento, temendo aquilo que está na frente, ou seja, ela está preocupada com a possibilidade da pessoa terminar com ela começa a agir agora de maneira preocupada e ela cria um ambiente que aos poucos vai se tornando insustentável. E aí quando a pessoa vai embora, ela fala, sabia que isso ia acontecer. Ou seja, o seu medo daquilo, a sua preocupação de aquilo acontecer, fez justamente com que aquilo acontecesse. E ainda alimenta em você a condição de que, eu estava certo em me preocupar, então vou continuar me preocupando com as coisas. Acaba sendo um círculo vicioso, né? Mas você vai falar, tá, mas Paulo, o que eu posso fazer? Primeiro você deve agir hoje, porque é o único momento que a gente tem para agir, é hoje. Agir hoje para criar o melhor cenário possível. Dá o seu melhor. Não tenta controlar aquilo que está na frente. Você não sabe se a pessoa vai terminar com você. Não, é verdade. Mas se você criar um cenário ruim, a probabilidade da pessoa terminar com você se torna maior. Mas se você cria um cenário que é bom, que é harmônico, e ser harmônico não significa baixar a cabeça e dizer sim para tudo, né, mas que seja harmônico de verdade, a probabilidade da pessoa terminar com você tenderá a ser menor. Significa que a pessoa nunca vai terminar com você? Não. Mas significa que você fez o seu melhor hoje e você levou uma vida mais leve. Exato. É claro que a gente entende, viver o momento, né? Não se preocupar, é o famoso carpe diem, né? Que as pessoas falam muito por aí. A gente tende a deturpar essas coisas como justamente a ideia de tipo, então eu tenho que viver agora e esquecer que eu tenho amanhã, né? Eu vou comer tudo que eu tenho para comer hoje, aí amanhã eu penso no amanhã, né? Eu não vou guardar um pouco de comida para amanhã porque eu não sei nem se eu vou estar vivo, né? Então assim, não é isso, né? Não é uma questão de não se preocupar, acho que já ficou bem claro com o que o Paulo disse, mas é sempre bom reiterar. Não se preocupar não significa que você é inconsequente. Não significa que você vive a sua vida
tá tudo maravilhoso e as coisas simplesmente vão acontecendo e você vai se assustando com elas. Nossa, isso aconteceu? Era tão óbvio, mas eu não percebi, né? Aquilo, é a pessoa se surpreender com o óbvio o tempo todo, né? É o imprevisto que sempre acontece, né? Então, não é isso. A gente entende que quando você conhece o seu caminho, quando você sabe o que você está fazendo e você sabe a direção para onde você está seguindo, ou seja, você entende onde você está e você sabe o seu destino, você sabe onde você quer chegar, possibilidades se desdobram diante de você. Você consegue saber coisas que podem acontecer. É claro, toda vez que você comete uma ação, você vai gerar consequências. Você não necessariamente sabe quais são, você sabe que elas vão existir. E você consegue traçar, se você se conhece e sabe o que está fazendo, você consegue traçar um panorama onde você entende, existe um leque de consequências aqui que podem acontecer. Eu não sei quais delas vão acontecer, mas eu sei que existem essas possibilidades. Então eu posso me preparar para essas possibilidades, mas eu não posso viver em função delas. Como Paulo disse, pensar no amanhã não é se preocupar. E preocupação, vamos combinar, normalmente está associada a coisas ruins. Ninguém se preocupa com algo bom que está para acontecer. As pessoas se preocupam com algo ruim que elas acreditam que vai acontecer. Ou até mesmo com algo bom que vai acontecer, a pessoa se preocupa baseado em coisa ruim. Como, por exemplo, você trabalha numa empresa, a empresa está toda correta, você sabe que o salário bate lá no dia tal. E aí você, caraca, será que o salário vai bater? Será que o salário vai bater? Porque você não está preocupado com a coisa boa que é o salário bater. Você está preocupado com a coisa ruim. Será que eu vou pagar as contas? Exato. Então, normalmente você sempre transforma isso numa coisa ruim. E vamos combinar. Preocupação é muita emoção. É muito emocional. É o nosso emocional descontrolado, né? A razão, ela vai lá para baixo. A razão, não, fica lá atrás a razão. É o emocional tomando conta. E normalmente, quando a gente está preocupado, quando o nosso emocional está tomando conta, a gente perde o controle. E por que eu estou falando isso? Porque se você está preocupado, pensando no próprio exemplo que o Paulo falou da conta, se você está preocupado com a conta a pagar, e aí fazendo um recorte, eliminando todas as outras variáveis, né? Lembrando que basta você correr atrás e conseguir o dinheiro. Mas se você está preocupado com a conta, você na certa não vai conseguir o dinheiro para ela, porque você não está trabalhando, né, se movendo, vamos dizer assim, você não está agindo hoje para conseguir o dinheiro da conta que virá amanhã. Você está simplesmente preocupado com a conta que virá amanhã e você está colocando toda a sua emoção nisso, de forma que provavelmente hoje você está desesperado com a conta que virá amanhã. E no desespero você não consegue fazer nada além de se desesperar. Então, assim, muitas das vezes a gente, ao se preocupar com as coisas, a gente se envolve tão emocionalmente com elas que a gente não trabalha para melhorar aquilo que a gente está fazendo agora. A gente simplesmente utiliza o nosso agora, utiliza entre muitas aspas, porque a gente está desperdiçando esse nosso agora com essa preocupação. E no final das contas a gente não consegue se preparar de fato para aquilo que vai acontecer. Essa questão que o Patrick falou de você se prender muito na conta e você não vai fazer nada, essa sobrecarga emocional que acaba gerando em você, faz com que você se segue. Sim. E você só vai ver aquilo. E aí, muitas das vezes, vai acontecer de você conseguir o dinheiro para aquela conta. Só que você esquece que você possui outras responsabilidades. E aí vieram outras contas e você não pagou aquelas outras contas, porque você se focou apenas em uma determinada conta. Sim. Quando você sabe o seu panorama geral, você tem uma noção do que pode e o que não pode acontecer, você sabe, eu preciso me preparar para essas coisas, mas não é me dedicando única e exclusivamente a elas, mas se dedicando a viver o hoje. Às vezes você vai diminuir os seus gastos, você vai fazer algumas outras coisas, ou até mesmo entender, essa conta eu vou deixar para depois. Depois eu trabalho ela. Não é se desesperar em relação àquilo, não é se preocupar em excesso, porque senão você vai ficar extremamente emocionado, e não de uma forma positiva. Você vai gerar, do ponto de vista biológico, muita inflamação no seu corpo, você tenderá a ter mais problemas de saúde, e aí, olha só, mais contas chegando para você. Mais contas chegando e menos tempo para agir, porque você vai estar doente, você vai ter que fazer uma série de outras coisas, ou seja, ao tentar fugir da desgraça, você cria o cenário propício para a desgraça acontecer. Muitas vezes maior do que aquela que você estava tentando fugir. Com certeza. E
Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.